É isso aí, mestrão, estamos online. Fala galera, tudo bem com vocês? Feriado, hein? Dia das Crianças. Igor já começou mandando uma linda mensagem para todas as crianças que estão assistindo a gente agora, tá? Tá chegando o Enem. Tá chegando o Enem. Hoje, inclusive, aula 34, né? 34? Isso. Aula 34. Só para tu ter uma ideia aí, cara, salvo engano, posso estar confundindo aqui, mas salvo engano faltam essa e mais 3 aulas teóricas só. Algo próximo a isso, tá? Não foge muito disso aí, não. Então, essa e mais umas 3 aulas teóricasinhas só, e a gente já começa a fazer aula de exercício, porque já tá colando aí, tá batendo na porta o nosso vestibular. Galera, sem mais delongas, porque a aula de hoje é maneira, talvez nem seja tão longa assim, mas é uma aula muito importante para você, tem sido cada vez mais importante para você. Hoje, o título da aula aqui no YouTube tá assim, ó, fanerógamas. Aí você entra na aula, o João tá aqui com reino plantae, gimnosperma e angiosperma. O que é isso? O que tá assim? Bem, eu quero que você se acostume a usar esses 2 nomes. O nome fanerógamas é uma forma fácil de você depois digitar no Google, buscar um material, lembrando inclusive que o material, ó, tá aqui na descrição, então você pega aqui o material dessa aula na descrição, mas às vezes você quer buscar alguma coisa rápida na internet, fazer alguma consulta, buscar mais exercício, enfim, sei lá. Você digita fanerógamas, você acha direto e você vai entender hoje o que esse nome significa. Já citei isso na semana passada, tá? E hoje você vai ver como é que esse nome faz sentido quando você pensa em gimnosperma e angiosperma. Beleza. Galera, tá aqui nossas redes sociais, né? Aqui no nosso YouTube, você tem ali o nosso Facebook, o nosso Instagram, onde a gente vive postando qualquer coisa que aconteça, qualquer mudança. Inclusive aí, ó, abriu recentemente o vestibular da UERJ, se você é do Rio, a gente postou lá, né? A notícia de que abriu o edital. Inclusive, por falar em postar o edital da UERJ, eu fiz a mesma coisa. Aqui nesse arroba aqui, ó, @prof.joaocampos, é uma forma de você falar comigo mais fácil. Então você pode falar comigo aqui no comentário ou diretamente nesse Instagram aqui, beleza? Show, vamos lá. Galera, começamos a nossa aula de hoje falando de gimnosperma. Vamos devagar. Gimnosperma. Foca nesse nomezinho aqui final, ó, nesse sufixo, ó, esperma. Esse finalzinho esperma, ele vem da seguinte palavra e do seguinte grupo ao qual as gimnospermas pertencem, as espermatófitas. Pessoal, o que significa isso? Espermatófitas são todas as plantas que já apresentam um órgão semente. Vou falar dele daqui a pouco, tem uma imagem bonita dele daqui a pouco, mas já adiantando, uma característica marcante da gimnosperma é que ela já é uma planta com semente. Isso é um ponto crucial, tá? Isso é um ponto crucial, elas têm semente. Segundo ponto sobre o nome dela é o prefixo gimno. Gimno vem de nua, de pelada, de descoberta. Gimnosperma, então, reflete a seguinte característica. Uma gimnosperma é uma planta que tem a sua semente nua, a sua semente exposta, a sua semente desprotegida. É isso que é uma gimnosperma. É uma planta que vai ter a semente dela exposta para fora. Não tem nada cobrindo essa semente. No final da aula você vai entender o que poderia cobrir essa semente. Mas beleza. Outro ponto. Fanerógama. Essa daqui é maneira. É o nome da aula, inclusive. É o nome da aula aqui no YouTube. Tá? Fanerógama é o contrário de criptógama. Cripto vem de escondido. Eu falei isso semana passada. Tá? Cripto vem de escondido. Criptógama. Então são as plantas que têm o órgão reprodutor escondido, oculto. É o caso das periófitas e é o caso das pteridófitas. Agora não. Agora a gimnosperma e a angiosperma já são grupos que têm esse órgão reprodutor exposto. Você consegue ver esse órgão reprodutor a olho nu. João, certa vez eu aprendi que o órgão reprodutor da planta é a flor. Tá certo? Tá. Mas cuidado, em gimnosperma não. Gimnosperma não tem flor. Na gimnosperma, o órgão reprodutivo dela é esse carinha aqui. É o estróbilo, que é tipo uma flor. Uma flor simples, uma flor primitiva, uma flor rudimentar. Um protótipo de flor. Mas cuidado, nunca jamais, em hipótese alguma, fala que isso aqui é uma flor. Porque não é. Tá? Você vai ver no final da aula o que é uma flor. O que tem que ser, o que tem que ter para dizer que é uma flor. Mas definitivamente isso aqui não é uma flor. Pode cumprir a mesma função. É um órgão reprodutivo, sim, igual as flores são. Isso aqui não é uma flor, tudo bem? Então isso aqui é o estróbilo, tá bom?
Estróbilo, então, é o órgão reprodutivo desse grupo de plantas que são as gimnospermas. Tranquilo? Beleza. Outra ideia interessante, elas são sifonógamas. Esse é um nomezinho menos falado, tá? Esse nomezinho aqui que é pouco falado, mas que também é importante, remete à ideia de que elas são produtoras de grão de pólen, tá? Então, o grão de pólen é uma grande estrutura, é um grande ganho. E qual é a grande vantagem das sifonógamas? Pessoal, lembra lá das pteridófitas? Lembra lá das briófitas? Que eu falei com você que elas dependem da água da chuva, elas dependem do movimento da água, elas dependem da água para que os seus gametas consigam se locomover, o gameta masculino encontra o feminino. Aqui você não tem isso. Aqui você não tem isso porque você tem o grão de pólen surgindo. O grão de pólen que vai transportar o tubo polínico. Vou falar dele daqui a pouco, que é o gameta dessa plantinha aqui, né? o núcleo espermático, enfim. É o gameta dessa planta, perdão. Então, sifonógamas são plantas que têm o grão de pólen surgindo como novidade, que é uma adaptação crucial para o meio terrestre, para um ambiente terrestre, para viver na terra, sem precisar da água para reproduzir. Belezinha. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Marca de gimnosperma. Você, né, você brasileiro, você que mora possivelmente aqui, dependendo do lugar que você morar, do estado em que você morar, você conhece pouca ou nenhum exemplo prático, assim, perto de você, de uma gimnosperma. A não ser que você mora ali perto da região sul do Brasil, e aí o Igor vai falar melhor do que eu, você vai ver ali a mata dos cocais, por exemplo, né, as araucárias, que são gimnospermas. Mas no geral você não é um tipo de planta que você vê com frequência no Brasil. Tá? A gimnosperma não é um grupo de plantas muito abundante no Brasil. E um dos motivos é que elas são muito adaptadas para o clima frio, tá? Para o ambiente gelado. Por isso que isso aqui forma uma das maiores florestas do mundo, se não a maior, uma floresta temperada, a floresta de coníferas. Tá? Então são plantas muito adaptadas para zonas temperadas, tá? Mais para as pontas do globo terrestre. Tá bom? Uma coisa interessante, raízes profundas, cutícula espessa, folha aciculada, tudo isso são adaptações que essas plantas têm, que esse grupo de plantas tem para poder sobreviver num clima frio. O Igor, por exemplo, quando eu falei aqui folha aciculada, ele já balançou a cabeça, né? Que é uma palavra que ele usa o tempo todo na geografia. O que é a folha aciculada? É, folhas curtas. Isso aí, aquela folha, aquele formatinho de espinho, né? Enfim, não sei, aquele formatinho fininho, né? Isso, isso. Curtinha, ponte aguda. Isso aí, ponte aguda. Igual essa aqui. Olha ela aí. Olha a folha aciculada aí. Né? Perfil típico de planta de gimnosperma, adaptado ao frio, né? Raiz profunda para sugar água de lugar que a água não está congelada ainda, tá? Cutícula espessa para evitar a desidratação, para evitar tudo isso. É uma camada de cera, né? De gordura grossa que cobre essa folha, tá? E esse caule também. João, só uma curiosidade. Manda bala, tô ouvindo, vou pegar uma água enquanto isso. Essa matéria foi responsável por uma recuperação minha em ciência rapaz. no ensino fundamental. Planta? Na verdade, Botânica. no final do ano eu tive que estudar reino, filo, classe, ordem, espécie. Mas eu lembro que eu não consegui aprender a diferença entre angiosperma e gimnosperma. Rapaz, vai E aprender depois os alunos me ensinaram num trabalho de campo. Ah, é? Eu cheguei para os alunos, eu sempre tenho a mania de falar o que eu não sei. Falei, galera, eu nunca aprendi a diferença entre anjo e gimnosperma. Aí eles me deram uma dica, no final eu falo qual. Tá, show de bola, quero ouvir então também, tô curioso agora. Inclusive, cara, só uma curiosidade maneira aqui, cara, eu confesso que eu só comecei a entender um pouquinho, não entendo muito não, mas um pouquinho de planta na faculdade. E porque na escola mesmo eu lembro muito pouco de planta. Acho que é porque é uma coisa que foge muito da nossa vivência, dependendo de onde você mora, enfim. A gente não tem esse olhar, geralmente, olhar para fora, olhar para planta, falar, caramba, isso aqui é uma planta desse jeito, isso aqui é uma planta de outra forma. Acho que você, dependendo da idade que você tiver, né, você talvez olhe igual eu olhava. Pô, é uma planta. É verde, né, tem caule marrom, folha verde, é isso aí. Tem maior, tem menor, tem mais larga. Tudo é pH. É isso aí. Você entrar na faculdade, vira exatamente. Então assim, eu acho que quando você... Óbvio, tem gente que não é assim, mas muita gente é como eu, que vem uma visão um pouco interessada para isso. Porque não chama atenção. Mas depois que você vira essa chave, depois que você olha a primeira vez, cara, você não consegue mais desver. Aquela brincadeira do desver. Depois que você vê a primeira vez, você não consegue mais desver. Você começa a reparar, pô, essa planta aqui tem tal cor, tem tal flor. Pô, essa flor apareceu agora, pô, depois ficou um tempo sem aparecer, depois voltou no outro ano. Enfim, você começa a ver
coisas que estão ali à tua volta e você não olha, né? Enfim. Isso que eu defendo muito em escola, trabalho de campo, campo. Laboratório e ou então, quando não tem nenhum dos dois, imagens. Quando, claro, isso depende da estrutura. A gente pode achar que no Brasil todo, todas as aulas, todas as escolas... Não, mas quando possível, que se defenda trabalho de campo, independente da área, independente do assunto. Perfeito. Teoria tem que começar com a prática, né? Exato. Show de bola. Galera, vou deixar aí 15 segundos pra você olhar essa imagem, enquanto eu vou pegar uma água. Rapidinho. Vai processando essa imagem aí. Tá processando a imagem aí já. Tô aqui buscando uma água, porque senão hoje eu não vou... O tempo virou aqui no Rio de novo. Ih, vai falar de novo hoje. Vai falar de novo? Ah, moleque. Cara, toda matéria que eu tive dificuldade no ensino fundamental e médio, eu lembro. É verdade, mas isso aí. Plano inclinado com física. Quer ver um negócio? Eu lembro até hoje uma questão do nono ano, não no primeiro, eu lembro agora, mas lembro até hoje da questão. Deu errando uma questão, inclusive o professor Davi aí, nosso colega aí. Nossa, irmão. Pô, amigaço aí, me explicando. Eu lembro até hoje dele me explicando. Física 2.0, fazendo a propaganda aí. Cara, errei uma questão que era sobre freio de bicicleta, enfim. E eu lembro até hoje do Davi me explicando, usando o exemplo da porta, essa porta tipo daqui, né, que você empurra e ela tem a roldana e abre, né? E ele me explicando que se você empurra pela ponta, longe da roldana, a força é muito menor se você empurrar perto da roldana. Enfim, lembro até hoje, como se fosse ontem. Isso foi, sei lá, 2011, 2012, enfim, tem pelo menos 10 anos que isso aconteceu. Eu lembro como se fosse ontem dele fazendo esse gesto na porta, da coordenação, inclusive, fazendo esse gesto, empurrando pra trás e pra frente. Enfim, porque foi uma questão que eu errei na prova e fiquei extremamente bolado. Foi a única que eu errei naquela prova. Enfim, vamos lá. O que acontece, galera? Primeira coisa que eu quero que te chame a atenção. Até semana passada, eu comecei falando de briófita e você começou vendo que o gametófito era a fase dominante. Gametófito, a fase que produz gametas. No final da aula da semana passada, você já viu as pteridófitas, que são plantas que já tiveram essa inversão. Ou seja, o esporófito passa a ser a fase dominante. Passa a ser a fase que ocupa a maior parte do tempo. Mas, apesar disso, o gametófito ainda é muito relevante, ou seja, ele ainda ocupa um espaço individual. Lembra aquela planta em formato de coração? Se chama de prótalo. Então, o gametófito na pteridófita, ele ainda é independente. Ele é uma planta sozinha. Ele é visível a olho nu. Aqui não. De gimnosperma para frente, ou seja, de gímeno e anjo, você já tem um gametófito cada vez mais reduzido. Cada vez menos aparente a olho nu e de tempo de duração também. Ou seja, um gametófito que fica pouco visível e durante pouco tempo. É isso que acontece com as gimnospermas e com as angiospermas. Então vamos lá. Quando você olha para a planta, você olha para a araucária, para o pinheiro, seja lá qual for, você está olhando para o esporófito, tá? Então aquilo ali é o esporófito, aquilo ali é a fase dominante, é a fase esporofítica. Beleza. Esse esporófito, como a gente já conversou, ele tem lá, ó, aqui o seu órgão reprodutor, seu estróbilo, tá bom? Esse estróbilo produz lá a estrutura, produz o seu esporo. Então pensa comigo, estou falando de um esporófito, esse esporófito produz esporos, né? A gente já conversou sobre isso semana passada. Esse esporófito, quando ele gera esse esporo, ele lança esse esporo. Primeiro ponto é que aqui eu tenho uma diferença. Um esporo feminino, tá para lá, cadê o esporo aqui? Tá o esporo feminino e o esporo masculino. Microesporângio e megaesporângio, aqui ó, megaesporângio, tá? Então, esporângio é a região que acumula esporos. Então, microesporângio acumula o microesporo e o megaesporângio acumula um megásporo, né? um megaesporo. Aqui, megásporo e micrósporo aqui. Megásporo e micrósporo. Beleza. Então, cada planta produz um. Um produz o feminino, o outro o masculino. Um produz o micrósporo, o outro produz o megásporo. Belezinha. Esse micrósporo é o grão de pólen. Esse grão de pólen, então, ele é transportado pelo vento e ele vai lá do estróbilo masculino e vai voando com o vento e, eventualmente, acerta, cai próximo da pinha feminina. Nessa pinha feminina, nesse estróbilo feminino, esse micrósporo, esse grão de pólen, ele busca o megásporo. Ele busca esse esporo feminino. Quando ele vai de encontro, quando ele se encaixa ali em cima, aqui, vira pra cá, quando ele se encaixa ali em cima, o que acontece com ele? Ó, acompanha aqui, ó.
esse grão de pólen, ele começa a produzir o tubo polínico. Tubo polínico, então, que é um prolongamento que vai entrando, tá entrando nesse esporo feminino. E dentro desse tubo polínico, você vai ter a liberação dos núcleos espermáticos, que são o gameta masculino. Ou seja, pensa comigo aqui. Isso aqui é o esporófito. Isso aqui é esporófito. Isso aqui é o esporo que ela produz. Dentro desse esporo, dentro do grão de pólen, eu tenho o tubo polínico, que é o microgametófito, e esse microgametófito produz ali dentro um núcleo espermático, que é o gameta. Isso aqui é microscópico. Você não enxerga isso a olho nu. É isso que é o gametófito. É só isso que é o gametófito. Não tem mais uma planta individual, não tem mais uma planta dominante, não, isso aqui. É a isso que foi reduzido o gametófito. Beleza, liberou o gameta masculino, que encontrou com a oosfera, que é o gameta feminino, fecundou esses dois gametas, pum, gerou um embrião. Gerou um embrião que é o esporófito. Então tá aqui, ó, aqui um embriãozinho aqui, ó, verdinho, bonitinho, ó. Tá aqui o embrião. Em pteridófitas, esse embrião caía no solo e seja o que Deus quiser. Aqui não. Aqui esse embrião está envolvido, protegido por uma coisa, por uma estrutura, por um novo órgão que aparece aqui, que é a semente. A semente, então, tem a casca e um tecido nutritivo, o endosperma. Tecido esse cuja função é alimentar esse embrião, alimentar essa planta. Ou seja, ao invés da planta cair no solo e seja o que Deus quiser, se vira aí, vai que é tua, filhão, agora não. Agora esse embrião está protegido. Ele tem pelo menos a garantia de que se ele cair num ambiente ruim, clima desfavorável, terreno desfavorável, ele tem pelo menos esse aqui de comida, ó, isso aqui de alimento, para aguentar, para sobreviver. Até que as condições melhorem, essa semente germine e aí sim, nasce uma nova planta. Então essa sementinha aqui garante, ou melhor, facilita, aumenta as chances de sucesso desse filhote, desse embrião. Outra coisa interessante é que as sementes costumam ser aladas, tá? As sementes costumam ser aladas em gimnosperma, ou seja, elas têm estrutura que parecem asa, é óbvio, não é uma asa que vai bater, né? Não tem um músculo igual das aves que a gente conversou há pouco tempo, óbvio que não, mas é uma estrutura que é facilmente deslocada pelo vento. Então quando o vento bate, ele empurra essa semente para longe. Isso faz com que você espalhe os filhotes, espalhe as plantas, ocupe uma área maior. Isso é maneiro. E aí essa semente cai, em ambiente favorável ela germina, vira uma plântula, uma plantinha pequena, que vai crescendo, enfim, e o ciclo recomeça. Tá aí, ó, outra imagem da semente. Tá, então é a sementezinha, reserva nutritiva, o embrião verdinho aqui por dentro. Esse é o momento que eu dou aquela segurada, a galera vai processar, metabolizar isso que acabou de ouvir e ver, e vai formular alguma pergunta se quiser, e vai colocar aqui no chat. E como é que funciona, Igão? Vai colocar no chat e a gente vai respondendo ao longo da semana, lembrando que o material é gratuito. 100% gratuito. Não tem que... Não, é aquele negócio, baixa os 2 primeiros, e aí depois fica borrado, tem que fazer... Não, só clicar baixar, não tem que fazer inscrição, não tem que nada, só... A única coisa que a gente te pede, tu nem é obrigado, tá? Pô, a gente pede, você dê um joinha no vídeo, só isso, se inscreve no canal. E se não for pedir muito, se não for, vai. Deixa um comentáriozinho que deixa a gente sempre tá olhando. É verdade. É mó carinho. É verdade. Pô, tem a galera que vai lá, bota lá, pô, aula maneira, gostei da aula. Que aula ruim. Cara, a gente sempre fica animado, sabe? Porque a gente está distante, né, da galera, então qualquer manifestação de carinho conta muito. É como o Igor falou hoje mais cedo, né, na aula dele, hoje é o combustível, né? O Igor falou de combustível hoje, a fonte de energia é um combustível pra gente também, essa mensagem, aquela sensação de que tá fazendo a coisa certa. Principalmente nessa reta final. Pois é, né? Chega a hora que o corpo começa a falhar, é a hora que o cérebro tem que fazer 2, 3 vezes mais. Enfim, show de bola. Beleza? Gostei disso. Maneiro, né? Vou ver isso agora. Eu já vi alguma coisa parecida com isso, mas... Quando qualquer, não, vou anotar aqui. Quando o corpo começa a falhar, o cérebro tem que fazer 2, 3 vezes mais. Vou anotar e vou botar chamada pra aula. O corpo.
Aí ninguém vai vir, coitados. Pô, se botar isso aí... Quando o corpo começa a cansar, né? A falhar, cansar, enfim. Você pode escolher, liberdade poética pra você. Começa a falhar. A mente trabalha 3 vezes mais. Pô, aí ficou até melhor. Imagina a imagem do Cristiano Ronaldo do lado falando, assista a aula para aquela frase motivacional, aquele bom dia do grupo, né? Aquela segunda-feira no grupo da família. Galera, reta final do Enem, não esqueça, hein? Cuide da alimentação, cuide do corpo, porque segundo João, quando o corpo começa a falhar, a mente trabalha 3 vezes mais. Vamos que vamos. Show de bola. Beleza, fechamos o gimnosperma então, fechamos o primeiro grupo e aí chegamos nesse grupo aqui sensacional, incrível, que são as angiospermas. E já fazendo um gancho, inclusive aí é bom até pro Igor ouvir essa partezinha. Tava falando, Igão, desse finalzinho aqui, ó, esperma, né, que remete à semente. Então, inclusive, o nome espermatófitas são plantas que têm semente. A diferença da gímeno para anjo, então esse prefixo aqui, ó, gímeno e anjo, o que muda é, gímeno vem de nua, pelada, descoberta, desprotegida, enfim. E anjo vem de protegida, de urna, de coberta. Ou seja, a semente está coberta. A semente agora não vai ficar avulsa. Ela não vai estar mais solta, igual aqui. Ela está coberta com alguma coisa. Alguém tem algum palpite de que coisa é essa? De que pode ser que está cobrindo a semente? O que geralmente você abre para pegar a semente? O fruto. Exatamente. Então a grande novidade das angiospermas é que o fruto aparece. É o fruto. O fruto e a flor também. Mas o nome angiosperma vem. A semente está coberta, está numa urna, protegida pelo fruto. Essa é a grande novidade. Que elas, a gímeno, não tem. Tem semente, mas não tem fruto. A semente está nua, pelada. Aqui não. Aqui tem, ó, tem imagem aqui? Lá na frente, enfim. Tem o fruto protegendo. Tá bom? Então, é uma grande novidade. De resto é igual, ó. Fanerógama também, órgão reprodutivo exposto. Nesse caso, essa lindeza aqui. Vou falar daqui a pouco sobre ela. Sifonógamas, tá? Também produzem grão de pólen igual às gimnospermas. Quando eu dou essa aula no presencial, eu sempre faço um exercício com os alunos, uma brincadeira bem pequenininha, bem curta, que é a seguinte, eu vou, sei lá, uma turma aí de 20, 30 alunos, eu peço para cada um deles me falar alguma planta que eles gostam. Qualquer planta que seja, pode colocar qualquer coisa. E aí é muito legal porque o resultado é sempre o mesmo, ou quase sempre o mesmo. Eu passo lá, vamos supor, 20 alunos. Dos 20, 18 ou 19 sempre falam alguma angiosperma. Sempre. Tem um ou outro que vai falar samambaia, um outro que vai falar pinheiro, mas a grande maioria vai falar ou de alguma planta que tem uma flor bonita, orquídea, rosa, margarida, girassol, muita gente fala girassol inclusive, e outra, eu peço para ninguém repetir. Cada um fala uma planta diferente. Ué, isso é difícil. E mesmo assim, o último, coitado, já foram todas as conhecidas. O último chicória, pô. Já falou tudo que, enfim. Ou é porque tem uma flor bonita, ou é porque tem um fruto maneiro. Uva, maçã, banana, não precisa falar o nome da flor. A uva, banana, tá bom, serve, não precisa falar o nome da planta, enfim. Cara, ou você tem uma fruta que você gosta, enfim, pode ser qualquer coisa, tomate, inclusive, é um fruto, tá? Tudo isso é fruto, ou uma flor. Cara, é batata. Quase todo mundo vai falar ou um ou outro. Inclusive, batata também é angiosperma. Flor ou fruto? Sempre. E é legal, porque isso mostra o seguinte, cara. Um dado interessante. Quase 90% das plantas do planeta Terra, é um pouco antigo esse dado, mas não deve ter mudado muita coisa, são angiospermas. Ou seja, tem 4 grupos de planta. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Se tu somar, pegar 10 plantas aleatórias do planeta, 9 delas são angiosperma. Uma delas é uma das 3. Ou seja, 10% das plantas do planeta são esses 3 grupos aqui. Sem saber nada de isso é muito bizarro. E o Igor já tá pensando no porquê e vamos chegar no porquê. Vamos chegar no porquê no final da aula. E já adiantando, tem a ver com isso aqui também. Tá, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Inclusive, só para fomentar essa dúvida aí, as gimnospermas na época dos dinossauros eram grupos que eram muito dominantes. As pteridófitas também. Tá, hoje em dia não são mais. Vamos chegar nessa resposta no final. Bem, essa aqui é, sem sombra de dúvidas, a grande novidade, a grande contratação, é o camisa 10, o 10 da faixa, enfim. É o grande trunfo que as angiospermas trazem na evolução. É isso aqui, é a flor. Uma folha adaptada para a reprodução. Uma folha adaptada para transmitir o grão de pólen e a oosfera.
uma folha adaptada para reproduzir, gerar novos embriões. Bem, essa folha, ela é marcada pela seguinte situação. Eu vou falar algumas palavras complexas, mas eu vou simplificar depois para você. A flor, ela tem o que a gente chama de verticilos florais. Tá, o que é isso? São estruturas que a flor tem. Então é o seguinte, a flor é dividida em 4 partes, 4 verticilos florais. Uma flor é completa quando ela tem os 4 verticilos. Nem toda flor tem, e tá tudo bem. Tá? O que são os verticilos? Quais são os verticilos florais? Corola, vou falar aqui primeiro. Corola, cálice, androceu e gineceu. Corola, cálice, androceu e gineceu. O que é isso? Primeiro é isso aqui, ó. A junção das sépalas forma a corola. A junção das pétalas forma o cálice. A junção da parte masculina forma o androceu. A junção da parte feminina forma o gineceu. Gineceu é fácil, né? Ginecologista. Acho que lembra um pouquinho. Andropausa. Tinha o quê? Andropausa. Que é o oposto. Beleza. Então, ó. Beleza. Foi, né? Show de bola. Como é que funciona então aqui? Você tem aqui o pedúnculo, né? O pedicelo, que é o cabinho da flor. Tem ali o cabinho. Tem o receptáculo, é onde todos os verticilos se encaixam. Quais são esses verticilos? A sépala é uma folha que tem ali, cuja função é proteger, sustentar, manter essa flor em pé. Tá? Então dá o formato da flor. Ok? As pétalas, por sua vez, geralmente, aí galera, aquele negócio, né? Na biologia é muito difícil falar sempre ou nunca. Então, geralmente, as pétalas têm essa marca de serem coloridas, de terem uma cor chamativa. Uma cor que vai atrair, e aí está aí a grande resposta da nossa dúvida, né? O polinizador. Esse é o grande gabarito. Esse foi o grande gabarito das plantas, das angiospermas. Tu tem uma coisa que vai atrair o polinizador. E aí, cara, é aquele negócio. As plantas deram certo, não, óbvio, né? Não é sorte, né? Enfim. Fizeram certo no momento certo. O timing foi muito certo. Porque se as angiospermas surgem em um outro período da história da Terra, teria sido só mais uma planta. Qual é o grande gabarito? Essas plantas começam a crescer, e não é por acaso, né? Não é coincidência, começam a crescer justamente quando os animais, e principalmente os insetos, começam a se espalhar pelo mundo. E aí, cara, a gente chama isso de coevolução na biologia. É quando 2 grupos evoluem de mãos dadas. Esse foi o grande trunfo aqui. As angiospermas evoluem junto com os animais, evoluem junto com os insetos, com os mamíferos, enfim, com uma porção de animais, aves, que vão levar cada vez mais o grão de pólen. Aqui você não tem mais a dependência que a gimnosperma tem do ar. Porque o ar é falho. O ar, ele venta para tudo quanto é lado. Às vezes dá certo, às vezes não. Aqui não, cara. Se você conseguir utilizar alguém ou algum ser vivo para pegar o teu grão de pólen aqui na parte masculina e levar esse grão de pólen diretamente, entregar de mão beijada na parte feminina de uma outra flor, o gabarito. Você não tem uma chance de errar. E aí vem o lance da pétala. Essa cor chamativa, um cheiro agradável, o néctar que algumas têm, né? Tem aqui embaixo um disco que produz néctar, um líquido doce, né? Gostoso, que atrai. Que a criança eu tirava pra chupar um melzinho. Que isso, cara? Sério? Não sabia não? Sério, pô, no meu Instagram eu botei uma Que legal, cara. Isso. Não sabia não, cara. Sério. Tem uma flor vermelha, sabe qual é? É o lírio, não? Ah, eu não sei o nome. Hã? Eu sei que era uma flor que eu falava que a abelha deixava o melzinho. Pô, cara, é o néctar. Pô, que legal, cara. Tiro a parte dela central e fico chupando o néctar. Ensino pro meu filho. Que legal, cara. Não sei isso não. Depois tu mostra. Sobre beija-flor e flor. Pô, que maneiro, cara. Então o néctar tá aí. Né? O néctar que atrai todo tipo de polinizador. Insetos, aves, enfim. E aí, legal, porque o formato da flor também indica para qual polinizador ele evoluiu. Vou falar disso daqui a pouco, vou chegar na hora. Tá? Então, ó, parte masculina, parte feminina. Nem toda flor tem tudo. Tem flor que só vai ter parte masculina e pétala. Tem flor que só vai ter parte feminina e pétala. Tem flor que só vai ter parte feminina, masculina e pétala. Tem flor que não vai ter pétala, vai ter sépala. Enfim, as mais variadas combinações podem aparecer. Uma flor é completa quando ela tem os 4. Ok? Vamos lá. Parte masculina, então, aqui, ó, tá aqui os 2 pedacinhos, né? É o estame. Esse estame é formado por antera e filete, tá? Isso aqui produz o grão de pólen. Qual é? Deixa eu ver.
É o lírio. Tem uma foto dela daqui a pouco. Tem a foto dela no final da aula. Tem? Então, tem. É uma questão da UERJ, inclusive. Vou mostrar. Ela, separa ela da Eu não lembro o nome, eu não lembro o lugar dela, não. Não é lírio, não. É outro nome. Depois eu vejo o nome dela aqui. Tem ela no final da aula, uma questão da UERJ dela. Depois eu vou postar a crônica lá pra galera. Poste de novo, legal. Poste sim. Agora, eu tô esperando a Butterfree voando. Butterfree? Pô, pior que eu não botei, cara. Não botei Butterfree. Pô, seria uma boa, cara. Essa cena é muito boa. Aqueles vários powder, né? Isso, que ela vai jogando. Sleep powder, enfim, tem vários golpes, inclusive, no Pokémon. Pra quem tá chegando agora, nas aulas anteriores, o João caprichava, botava sempre um Pokémon. Pô, é verdade, dei mole. Tinha que ter colocado essa, dei mole, esqueci mesmo. Não tem golpezinho dela que ela vai... Tem, ela tem vários, inclusive, né? Não só ela, mas... Podia ter feito isso, dei mole. Fica como lição pra próxima vez aí. Vou botar. Fica aí, ó. Fica a dica aí pra quem quiser lembrar também, ó. Os vários golpes que a Butterfree e vários Pokémon de inseto tem. Os Powder da vida, né? Sleep Powder, Poison Powder, enfim. Né? Os golpes que fazem alguma coisa com o pó. Beleza, show de bola. Então, ó. Parte masculina aqui é a região que produz o grão de pólen, tá? E a parte feminina é ela que tem o ovário. Tá aqui o ováriozinho, inclusive eu vou falar dele daqui a pouquinho, quando chegar no fruto. Beleza. Como é que funciona o ciclo reprodutivo da planta, das angiospermas? E aqui eu não vou me alongar, para primeiro não encher tua cabeça com coisa à toa, segundo, para não perder muito tempo à toa, tá? Para quem mais da parte masculina. Como é que funciona a parte masculina? Lá na antera, lá na parte masculina da flor, ela produz o micrósporo, tá? O micrósporo que é o gameta, é o esporo feminino, esporo masculino, perdão. Esse micrósporo, tá aqui, ó, esse micrósporo aqui, que foi gerado por meiose, e aí lembra, a característica de planta, a meiose ela é espórica, tá? Você tem aqui um micrósporo. Esse micrósporo, ele é o que eu chamo de grão de pólen. Esse grão de pólen, então, viaja até a parte feminina da flor, viaja até aqui, ó, viaja até o estigma, aqui o estigma, tá? Viaja até ali. Quando ele encostar aqui, quando ele encaixar aqui, ele vai produzir o tubo polínico. Na hora que germinar, ele vai gerar o tubo polínico. Esse tubo polínico vai liberar o núcleo espermático, que é o gameta. Muito parecido com o caso das gimnospermas. Só que tem uma diferença interessante aqui, que é o seguinte: não tem apenas um núcleo espermático sendo liberado. Na real, são 2. Então eu tenho 2 núcleos espermáticos sendo liberados por essa plantinha aqui, nesse esporo aqui, nesse grão de pólen aqui. E por que isso é importante? Fazendo a viagem agora lá para a parte feminina, quando você tiver a formação do megásporo, do esporo feminino da planta, você vai ter a seguinte característica, cara. Você vai ter, depois de todo esse processinho aqui, né, todo esse caminho que é parecido com o que a gente falou agora, você tem a formação de 3 gametas. Esses 3 gametas têm a seguinte característica: um deles é fecundado pelo núcleo espermático. Até aí, beleza. Os outros 2 são fecundados por um outro núcleo espermático, marcando ali a dupla fecundação. E qual que é o lance curioso? Todo gameta é N, né? Então aqui, ó, todo gameta é N. Aqui, ó, N. Tá? Quando você junta 1 com 1, 2N, gera um embrião. Tá? Aqui na imagem não tem, mas gera um embrião. Quando você junta 1 com 1, né, 3, você tem uma região 3N. É o caso do endosperma, tecido nutritivo. Tecido que vai nutrir esse embrião. Tecido que vai ficar lá na semente, dentro da semente, nutrindo esse embrião. Bem, agora que a gente já falou da semente, agora que a gente viu como é que a semente se forma, vem a parte mais crucial da brincadeira, que é o seguinte: depois que o embrião se formou, depois que o endosperma se formou, existe um estímulo para que o ovário se hipertrofie, para que o ovário da planta cresça, para que o ovário da flor comece a crescer. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Quando esse ovário começa a crescer, aí sim você tem a formação do fruto. Então, o que é o fruto, biologicamente falando? A hipertrofia do ovário. Os gametas se fecundaram, formaram um embrião. O embrião é envolvido por semente, e essa semente que está dentro do ovário estimula a hipertrofia ovariana. Esse ovário vai crescer, aumentar de tamanho. Nisso que esse ovário cresce, você tem no meio a semente.
E é por isso, e aí o Igor vai falar melhor do que eu, né? Aquela visão eurocêntrica que a gente tem, de que o outono, não, desculpa, de que a primavera é a estação das flores, e aí logo depois vem a época dos frutos, né? Porque você tem que ter flor primeiro, fruto depois. Minha esposa tá bolada. Fala comigo. Um abraço pra minha esposa. Porque lá, nos fundos da minha casa, tem um pé de cajá. Pé de cajá. Tempo que eu não vejo, inclusive. Pô, que assim, ela tá bolada. Porque tá começando a desfolhar agora. Começou a desfolhar. Ela, como assim? Primavera, né? Tá desfolhando primavera. Eu falei, cara, cada um no seu jeito. É isso aí, cara. No seu tempo. É isso aí, não tem esse ela negócio não. Pode. Era pra estar, florescendo, mas é engraçado, porque já tem lá os brotinhos, os cajás estão começando a se desenvolver, e ao mesmo tempo ela tá desfolhando. Cara, legal. Muito sinistro. Maneiro. Depois eu te mostro. Maneiro. Olha, então beleza. Show de bola. Esse aqui é o fruto. E aí só um outro dado interessante. Às vezes, o que vai crescer, o que vai ficar carnoso, grande, não é o ovário, mas sim uma outra parte. É o caso da maçã, por exemplo. E você gera o que a gente chama de... É o caso do caju. E você chama isso, por exemplo, de pseudofruto. É quando o que cresce não é o ovário, mas sim uma outra estrutura. Enfim, aí um pouco mais de exceção. Mas quando o que cresce não é o ovário, eu chamo isso de pseudofruto. Tranquilo? Beleza? Aí é o seguinte, antes de ir para a próxima, uma curiosidade muito maneira, que é o seguinte, todo mundo aqui, imagino eu, deve conhecer, talvez seja como eu, um fãzaço de uva sem caroço. Pô, eu, quando era muito mais novo assim, eu não gostava de uva porque eu odiava o caroço. Era uma burocracia imensa. Eu tinha uma dificuldade em comer, né, porque eu não conseguia, me sujava todo, me babava todo, enfim. Então, eu pegava a uva, eu não conseguia botar a uva na boca, eu não tinha coordenação motora, não tem até hoje, pra morder a uva e separar a semente na boca e cuspir a semente só. Eu fazia isso e ia meia uva embora. Ou eu mordia a semente, um gosto horroroso na boca, enfim. Então, o que eu tinha que fazer? Tinha que pegar a uva, abrir a uva, tirava a semente, né? Não, só abria, tirava a semente, jogava a semente fora, comia a uva. Então, isso aqui era uma burocracia, né? Tinha que pegar lá o caixa, aí abria a uva, tipo tirava... pêssego, que tu morde, vem um caroço gigante, tu já cospe. Então, não era um bagulho assim, vai comendo, né? Aquela piada, vai comendo igual uva. Não era pra mim assim, pra mim não era assim. Então, enfim, eu tinha que ter essa burocracia. Quando eu descobri que existia uma uva sem caroço, eu falei, pô, agora é isso aí. Inclusive, é até legal. A uva sem caroço, né? É o caso da banana também. São frutos partenocárpicos. O Igor falou da uva Thompson, né? Que é uma linhagem de uva que é uma uva que tem partenocarpia natural. Porque as primeiras uvas, acho que hoje nem se vende mais, depois que conheceram a uva Thompson, ela era feita com biotecnologia. Não eram hormônios, que eram fito-hormônios, né? Que eram usados para estimular a formação do fruto sem semente. Porque é algo que não é natural, teoricamente. Porque pensa, o que faz o ovário estufar, crescer, é a semente, é a germinação, é a fecundação. Se não acontece essa semente, se não se forma um embrião, não tem por que gerar o fruto. Porque qual é a função do fruto para a planta? Fazer um animal pegar esse fruto, comer esse fruto e jogar a semente longe. Jogar a semente para fora. Liberar a semente em um outro lugar, em um outro pedaço. E outra, de novo, tá aí o gabarito de por que as angiospermas se espalharam. Porque os animais vão comer esse fruto. Ah, João, porque eles são bonzinhos, porque eles são maneiros, porque eles estão pensando na planta? Claro que não. Porque eles querem comida, querem alimento, somos heterotróficos. Vamos comer isso aqui. Que é maneiro, gostoso, enfim. E a semente, cara, você vai cuspir, alguns vão comer e vão liberar nas fezes, enfim. Vai tirar, não a gente, né? Animal, qualquer animal que seja. Essa semente vai sair, vai cair em algum lugar e vai germinar. Diferente das outras, em que a semente só cai sozinha, ou tem um vento levando. Aqui você tem um ser vivo fazendo isso para você. Um animal transportando isso aqui para você. Esse foi um dos grandes gabaritos das angiospermas. Tá bom? Então, só fechando o assunto da uva, a uva partenocárpica é uma uva que o ovário cresce... Desculpa, não é a uva, não, perdão, a fruta, né? A fruta partenocárpica é uma fruta na qual o ovário cresce sem acontecer a fertilização, sem acontecer a fecundação. Ou seja, não tem embrião, se não tem embrião não tem semente, se não tem semente, teoricamente não teria fruto. Mas por um processo especial, o fruto cresce mesmo assim e gera uma fruta, gera um fruto sem semente. É a partenocarpia. É o caso da banana, é o caso da uva Thompson. Beleza. Cara, uma diferença que, cara, sinceramente, até válido, tem até uma questão para a gente fazer sobre ela daqui a pouco, é uma divisão que existe dentro de angiosperma,
que é a divisão entre monocotiledônia e dicotiledônia. A divisão, teoricamente, significa o seguinte: a monocotiledônia é quando a semente tem apenas um cotilédone. Isso aqui é um cotilédone. E algumas plantas têm uma semente com 2 cotilédones. Tá? Cotilédone é uma região da semente. Então tem planta que tem apenas um cotilédone, tem planta que tem 2. Enfim, então são uma divisãozinha aí. Só que essa divisão impacta outras características na planta também. Depois você dá uma consultada aí, eu vou citar algumas quando eu fizer o exercício daqui a pouco com vocês. Então, ó, só para falar disso agora formalmente, a polinização foi o grande gabarito das angiospermas. A criação de estruturas que atraem o polinizador, seja lá qual for, uma borboleta, uma mariposa, enfim, né? Uma borboleta, mariposa, uma abelha, um beija-flor, uma formiga, um morcego. Cada flor foi selecionada por um tipo de polinizador. E aí uma curiosidade maneira, muita gente não conhece, a flor de cacto é uma das principais flores polinizadas por esse cara aqui, ó, pelos morcegos. É uma flor grande e branca. Branca porque chama atenção à noite, que é a hora que esse carinha trabalha, que é a hora que esse carinha, né, tem os seus hábitos alimentares e por aí vai. Então, à noite, essas flores de cacto são visitadas por morcegos, que captam sem querer o grão de pólen, vão lá por outro motivo, porque é bonita, porque tem néctar, porque é cheirosa, enfim, vão lá buscar uma coisa e de bandeja fazem outra, carregam um grão de pólen. Vão para outra flor, beber mais néctar, comer mais, se alimentar mais, esfrega o grão de pólen na parte feminina. Gerou a reprodução. Bem, outra diferença aí, ó, de monocotiledônia para dicotiledônia é a posição com que os seus vasos condutores de seiva, xilema e floema, se organizam. Nas monocotiledôneas, esse arranjo ele é aleatório, enquanto nas eudicotiledôneas, enfim, né, ou dicotiledônia, tem um arranjo circular, um arranjo radial, é organizadinho. Tá, o câmbio ele é organizado, ele é circular. Beleza. Vamos lá, dá pra fazer uma questão? Uma só? Umazinha dá. Umazinha? Então eu vou passar aqui. Eu quero fazer essa aqui. Essa aí. Tá, vamos ver essa aqui. Depois, galera, lembrando que o gabarito tá aí no material, tá? Você consegue ver? Só pra curiosidade da galera. Essa aqui, como né? Você vai, como você vai chupar o melzinho, que eu falo que é melzinho, que não deve ser mel, coisa nenhuma. É o néctar, provavelmente. Mas quando tu puxa, tem formiga lá dentro. Tu vai pegar ela, vai juntar ali toda essa parte vermelha. Aqui assim? Isso, vai puxar. Aqui. Vai puxar, é a sépala, né, que a gente chama. Essa aqui, sim. Tu vai unir não vai puxar pétala por pétala, não. Só isso aqui? Isso, vai puxar, puf, vai vir tudo na tua mão. Isso aqui é a junção dos dois, né? Aqui você tem a parte feminina aqui em cima e a masculina embaixo. Isso, é o androceu a parte verdinha da parte vermelha. Ok. Puxou a parte vermelha, essa parte que conecta tem um néctarzinho. É ali que o inseto entra. Não faça isso com a branca. A branca é amarga, a vermelhinha é doce. Pô, caralho, ali, cara. É quase um sommelier de flor já. Se tiver uma dessas, eu vou pegar. É quase um sommelier de flor, isso aí. Enfim, essa questão é muito maneira, a questão da vestibular da UERJ aqui do Rio, tá? É uma questão muito interessante porque, além de falar de flor, ela fala de uma coisa muito maneira, que é o seguinte, eu não vou nem ler, vou mostrar a imagem, que é o que importa, que é o seguinte, ó, repara na seguinte organização, a parte feminina tá lá em cima, o gineceu dela tá lá em cima, enquanto que o androceu tá aqui embaixo, ó, aqui é a parte masculina aqui embaixo. É o seguinte, pensa comigo, qual é a vantagem de você ter uma planta, uma flor, na qual a parte feminina fica em cima e não embaixo? A resposta é a seguinte. Se o que fecunda a flor, né, o que faz o filhote, o embrião nascer, é a combinação do grão de pólen que sai daqui com a parte feminina que está aqui, se você coloca ao contrário, se o masculino fica em cima e o feminino fica embaixo, existe a chance da autofecundação. O que é? O grão de pólen caiu, né, pela gravidade e caiu certinho. Caiu na parte feminina, fecundou a parte feminina. Isso é uma autofecundação, ou seja, é uma planta, uma flor, reproduzindo com ela mesma. João, isso pode acontecer? Pode. Já falou sobre isso, inclusive, quando falou de Mendel. Né? O Mendel usava isso, a autofecundação. Só que isso não é maneiro. Por que não é maneiro? Porque isso não gera a reprodução sexuada. Isso não faz com que as plantas troquem gametas. Ou seja, a planta investe em gametas, produz gametas. Só que em vez dela trocar esses gametas, não. Ele fica limitado. Ele vai na mesma flor. Isso não é maneiro, isso não é legal.
E é por isso que as plantas têm essa organização aqui, que é colocar a parte feminina em cima e a masculina embaixo. Dessa forma, você evita a autofecundação. Dessa forma, você ganha a seguinte vantagem. Você tem, letra A, atração de insetos? Não, é a pétala colorida que chama a atenção. Letra B, proteção ovariana? Não, o ovário está ali embaixo, não muda nada. A posição ali em cima não muda nada. Letra C, dispersão do pólen? Também não, o grão de pólen aqui ou aqui não muda muita coisa na dispersão do pólen. Agora a letra D, gabarito. Variabilidade genética. Você permite que os dois gametas de plantas diferentes se encontrem, gerando variabilidade genética. Show de bola? Beleza? Gabarito, então, letra D de dado, variabilidade genética. Galera, lembrando aí que tem material na descrição, tá bom? Então, todas as questões que você está vendo aí, ó, as duas que eu pulei e as duas depois dessa, a 4 e a 5, são questões para você tentar fazer. E lembrando, não conseguiu, manda mensagem aqui no comentário, manda mensagem lá, aqui, enfim, na página geral do canal, manda mensagem lá no Instagram, ou no @estudiocomluiz, ou no @prof.joãocampos, que a gente vai te responder com o maior prazer e o mais rápido possível. Tá bom? Galera, foi um prazer estar com vocês. Bom restinho de feriado. Até semana que vem. Valeu!